Gente, continuando aqui o nosso tema, tá? De substâncias e misturas. A gente tem que substância, né? Ela é definida por ser simples ou composta, ok? Quando nós temos a substância simples, temos somente um tipo de elemento químico. Quando temos a substância composta, temos mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, a água é um tipo de substância composta, porque tem o hidrogênio e o oxigênio, H2O. E O2, por exemplo, é um elemento simples, porque só tem o oxigênio. Já a mistura, gente, classificada como homogênea ou heterogênea, tá? Mistura, a própria palavra fala, uma mistura de substâncias. Então, ela é caracterizada como homogênea quando aparenta ser uma coisa só. Tudo bem? Por exemplo, o álcool e a água. Heterogêneo é quando dá para ver a distinção das fases. Por exemplo, óleo e água, que não se misturam. Gente, os processos de separação de misturas, eu não vou colocar por escrito aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, eu vou comentando com vocês, porque isso nós já vimos em sala de aula, tá? É uma revisão. Pessoal, entre separação de sólidos com outros sólidos, temos, por exemplo, a catação, tá? Em que se utiliza a pinça ou as próprias mãos, tá? É um método difícil de ser aplicado quando as dimensões são muito reduzidas, porque a gente usa as próprias mãos. Temos a ventilação também, que é uma técnica utilizada por lavradores, quando os grãos e as cascas soltas são lançados para o alto e a corrente de ar arrasta as cascas. Temos também a peneiração, técnica usada por garimpeiros em meio a areia e cascalho nas margens dos rios, principalmente para encontrar ouro e pedras preciosas, né? Então, a peneiração se baseia na diferença do tamanho dos materiais, enquanto que a ventilação se baseia na diferença das densidades entre os materiais. A levigação, gente, ela também é utilizada por garimpeiros e usam uma espécie de bacia, tá? Para eles procurarem ouro no fundo dos rios. Porque esse ouro, ele fica misturado com as terras ou areia, tá? Então, ele usa a ajuda da água corrente, né? Já que a terra é menos densa, é levada com a água, deixando o ouro, que é mais denso, ou seja, é mais pesado, retido no fundo, tá? Desse equipamento. Gente, nós temos também a separação magnética, tá? Que se baseia basicamente na diferença de comportamento magnético. Então, a gente vai ter aqui, que é um método muito utilizado na área do processamento de minérios, tá? Por exemplo, na purificação de substâncias ferromagnéticas, que são atraídas pelos ímãs, e também no processo de reciclagem do lixo. Tudo bem? A cristalização fracionária, gente, também é uma técnica de separação sólidos com outros sólidos, tá? E ela se baseia basicamente na diferença de solubilidade entre os materiais, tá? Então, a água do mar contém vários sais dissolvidos, cada um deles com uma solubilidade distinta, diferente. E isso permite com que a evaporação da água, o principal componente do sal de cozinha, né, seja separado dos outros sais. Por exemplo, nas salinas, a energia do sol é empregada para promover a evaporação desse solvente, para ficar apenas o sal, né? E aí lá eles pegam esse sal e transformam nas indústrias em sal refinado. Tá, gente? Outra, por exemplo, separação que tem é a dissolução fracionada, tá? Que se consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva um deles.
É simples, tá? Então, o sal, ele pode ser separado da areia adicionando água ao sistema. E basicamente, e filtrando, né, essa mistura em seguida. Porque aí o sal vai se dissolver na água e a areia vai ficar retida no filtro. Depois nós temos também a fusão fracionada, tá? Que é utilizando a separação de sólidos com temperaturas de fusão diferentes. Então, por exemplo, o ouro 18 quilates, ele pode ter seus componentes separados por esse método, tá? Ao se aquecer a mistura, a prata ela se difunde a 962 graus Celsius, o ouro a 1064 e o cobre a 1085. Depois temos também a filtração, né? Que é o que ocorre, por exemplo, no aspirador de pó, que aquele filtro retém a poeira. É o que ocorre quando a gente coa café, né? Pode o café ficar retido e desce só o líquido. E entre outros exemplos também, outros tipos, né? Temos a liquefação fracionada, que é um sistema de resfriamento, tá? Essa técnica ela é usada na separação dos componentes de uma mistura gasosa. Então, os gases são resfriados até a mistura ser liquefeita. E, em seguida, essa mistura é submetida à destilação fracionada. E o primeiro componente obtido é aquele com a menor temperatura de ebulição, tá, gente? O que é a temperatura de ebulição que nós já vimos, tá? É a temperatura em que se passa do líquido para o gasoso. Gente, voltando aqui nas fases de agregação da matéria, tá? Temos 3 estados da matéria principais. Por exemplo, o sólido, o líquido e o gasoso, gente. Então, ó, o sólido é uma estrutura que eu posso dizer que tem volume e formas bem definidos. Já o líquido não tem uma forma bem definida, mas tem um volume bem definido. E o gás não tem nem forma, nem volume bem definidos, tá? Pensa na água líquida. Ela se movimenta bastante e ocupa o espaço do recipiente. Só que não se movimenta tanto quanto um gás. As partículas do gás, elas são extremamente, assim, energizantes, se chocam umas contra as outras, tem um movimento super aleatório, tá, gente? Elas estão super espaçadas uma da outra, então elas têm espaço para colidir uma com a outra. Tanto que entra naquela parte da matéria de colisões eficazes para ocorrer as reações químicas, tudo bem? No estado líquido, né? Elas também estão espaçadinhas uma da outra, por isso que elas têm aquele movimento fluido, né, da água. Já no sólido, elas estão mais juntinhas, então elas têm um formato melhor definido. Gente, a mudança do estado físico, tá, se baseiam principalmente nessas aqui. Então, eu tenho a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a vaporização, que é do líquido para o gasoso, a liquefação ou condensação, que é do gasoso para o líquido, a solidificação, que é do líquido para o sólido, tá? E do sólido para o gás ou do gás para o sólido é chamado de sublimação ou ressublimação, tá, gente? Já me perguntaram também qual que é a diferença de gás e do vapor, tá? Gente, ó, o vapor é uma referência dada no estado gasoso, tá? Então, para fazer com que ele se liquefaça, basta aumentar a pressão ou diminuir a temperatura. É mais simples do que mexer com gás, gente, porque o gás, ele é um estado físico da matéria. Ele não possui nem volume definido, tá? E seus movimentos são super aleatórios, então é mais complicado de fazer essa passagem na liquefação,
tá? Quando eu tô se tratando de gás. Gente, por que que eu puxei um asterisco aqui na vaporização? Para lembrar vocês, tá? Que existem esses 3 tipos de vaporização. A evaporação, a ebulição e a calefação. Gente, a evaporação é, por exemplo, a roupa que está no varal. É um processo mais simples, tudo bem? Mais devagar, mais lento, utilizando apenas a energia do sol. A ebulição é a água que está fervendo na chaleira. É um processo que começa a soltar bolhas, tá? Ele ocorre de maneira mais rápida. Já a calefação, ele é muito mais turbulento. É, por exemplo, um óleo quente ou água que cai na frigideira e já faz aquele barulho tss, e evapora quase que completamente, tá, gente?